Graça e paz. Passando aqui nesses minutos de encorajamento para compartilhar o que Deus tem falado ao nosso coração neste dia, sobre chamados à liberdade. Às vezes nós pensamos que Deus, ele é castrador, carrasco, malvado. Ele nos dá liberdade. Só que nós temos que saber usar a liberdade que Deus nos dá. A palavra de Deus nos diz no capítulo 5 de Gálatas, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros no amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então Deus nos dá liberdade, mas ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, porém, servos uns dos outros. Que coisa interessante, né? Porque quando nós nos portamos como servos uns dos outros, automaticamente nós esquecemos de nós mesmos e nos voltamos para aquilo que Jesus veio fazer na terra. Ele não veio ser servido, mas ele veio servir. Que coisa tremenda, né? E às vezes nós esperamos muito do outro, né? Ao invés de fazer a nossa parte como igreja do Senhor na terra. E a palavra do Senhor nos diz aqui, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quantas vezes as pessoas usam a palavra de Deus de forma errônea e vivem capengando na vida espiritual, vivem capengando na vida ministerial, emocional, e automaticamente coloca a culpa nas circunstâncias, culpa Deus por tabela, né? E sempre coloca o peso da responsabilidade nas costas de Satanás e seus agentes. Ei, sabemos muito bem para que Satanás veio. Ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10 diz isso. Mas nós temos que entender que Deus não nos chamou para brincar de pique-esconde. Chega de brincar de pique-esconde, atrás dessas situações, atrás dos pecados de alguns patriarcas do Antigo Testamento. Ei, de algumas pessoas, reis, né, do Antigo Testamento. Chega de ficar se escondendo atrás de erro de outrem. Deus nos chama para andarmos no Espírito. Estamos nos dias finais, momentos apocalípticos que antecedem a volta do nosso amado Jesus Cristo. Mas o Senhor nos fala que Ele não nos chamou para vivermos numa libertinagem. E libertinagem flui muitas coisas. Língua maldizente, palavras negativas, porque tem pessoas que são muito negativas, né? E só falam coisa, não vai dar certo, olha, isso, aquilo, outro. Ei, Deus te chamou para ser um homem e uma mulher de fé. Então se posicione, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É lógico que nós não vamos ficar brincando com esse lado da fé, né? Mas nós temos que ter uma fé consciente para não firmarmos o nosso pé em um local de areia, né? Que areia movediça, mas que os nossos pés sejam firmes na rocha e creiamos o momento certo para lançar a palavra profética e crer na intervenção de Deus a nosso favor. Por isso a palavra de Deus nos diz, fostes chamados à liberdade. Porém, eu gosto muito dessas vírgulas, ponto e vírgula, porque Deus nos chama a atenção do que temos que fazer ou deixar de fazer para glorificar o seu santo nome, em o nome de Jesus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando nós não damos ocasião à carne, porque andamos no Espírito e não satisfazemos as nossas vontades próprias, as paixões carnais, automaticamente nós olhamos mais para o outro.
E quando nós olhamos para o outro e servimos uns aos outros no amor e no temor do Senhor, Deus ordena a bênção para as nossas vidas. Porque Ele é justo e por Ele ser justo, Ele age com justiça. E Ele quer que entendamos essa realidade. E às vezes nós ficamos perdidos em meio às circunstâncias da vida e ficamos degladiando com os nossos irmãos. E a palavra de Deus nos diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que o Senhor nos ajude a entender o que é a liberdade em Cristo e o que é andar no Espírito. O que é a liberdade em Cristo e o que é andar no Espírito. Que possamos entender essa realidade para agradar o coração daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E para vivermos como igreja na terra. Não é tempo mais de picuinhas, não é tempo mais de situações que desagradam o coração de Deus. Lance-se aos pés da cruz e mortifica a sua carne, porque é só aos pés da cruz que nós mortificamos a nossa carne e deixamos prevalecer o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, um forte abraço da pastora Rosane Soares de Souza e saiba de uma coisa: Deus nos chamou para andarmos no Espírito e para entendermos o que é a liberdade em Cristo, para que o nome dele seja glorificado. E automaticamente nós não vamos dar vazão à carne e o nome do Senhor será exaltado. Shalom Adonai.